Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo a esse vídeo. Estou muito feliz de postar mais um vídeo para vocês com uma resenha de um livro bem famoso e que eu acho que vocês vão gostar. Antes de mais nada, não se esqueça de dar aquele famoso like que a gente é pidão mesmo, pede todas as vezes que temos um vídeo. Se vocês gostam dessa estrutura e se interessam pelo assunto do canal, se inscrevam no mesmo. Canal novo precisa de inscritos e distribuam para toda a sua rede social e todos os seus amigos. Não se esqueçam de clicar no sininho de notificação para receber as novidades do canal. Hoje, essa obra é muito impactante. A obra que eu vou apresentar hoje é muito, muito impactante. Eu relutei, eu enrolei, eu procrastinei a leitura dessa obra por muito e muito tempo, porque eu falava que eu não vou conseguir, é muito difícil. É claro que eu tinha dado uma olhadinha na sinopse, e no assunto em geral, mas eu estava com muito medo de ler essa obra. Essa obra, eu estou me referindo, pessoal, à Montanha Mágica, de Thomas Mann. Simplesmente ela é citada como um dos melhores livros da literatura mundial e vocês vão ver se vocês vão julgar se é. Então, A Montanha Mágica de Thomas Mann foi escrita em 1924, depois da Primeira Guerra Mundial, e eu já falei que foi foi muito influente na literatura do século XX. Ele, aparentemente, isso é as pesquisas que eu andei fazendo, né? Ele começou a escrever A Montanha Mágica em 1912, quando a sua mulher, a Catarina Mann, era apelidada de Kátia, foi internada no sanatório de Davos, na Suíça, para se curar da tuberculose. Essa doença era muito presente nessa época. E o livro teria se inspirado nesse episódio. Então, para vocês entenderem um pouco a história, essa resenha acho que vai ter que ser um pouco diferente, porque existe uma história permeando todo o contexto da obra, que nos interessa, uma história bem interessante, mas ela tem muitas, como que eu posso dizer, muitas historietas no meio da história principal. E principalmente grandes discussões filosóficas que enriquecem a obra, mas a tornam também um pouco cansativa. E até os críticos da época achavam que essa obra não tinha enredo. Não, a obra tem enredo, como vocês vão ver. Então, o personagem principal dessa história é o Hans Castorp. É um jovem estudante de engenharia naval, coitado, também fez engenharia, e alemão. Ele nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e ele cresceu o crescimento do Castorp se deu junto com um primo dele chamado Joachim Zinszen, e que o Joachim estava num sanatório nos morros na montanha da Suíça, e internado com doença respiratória nesse sanatório, e ficava mais precisamente nos Alpes suíços. Então, a história se passa um pouco antes da eclosão, como diria meu pai, da arrebentação da Primeira Guerra Mundial. Ele foi ao sanatório para simplesmente fazer uma visita de uma semaninha para o primo dele, para o Joachim, e tratar também de uma anemia. Diz ele que era tratar de uma anemia, não está muito claro, mas se ele tinha ou não essa anemia. Mas
E aos poucos, né, nessa primeira semana, o Hans Castorp já vai mostrando alguns indícios que ele também tinha uma tuberculose e que acaba estendendo essa visita por meses, por anos, por causa dessa doença. Nesse período, o Hans Castorp se envolve, se afasta da vida da planície, né, que eles chamam onde ele, lá, o Baixio, né, ele morava o sanatório estava nos Alpes Suíços e ele morava nos baixos, que ele chama de planície. E lá ele sente uma grande transformação. Ele conquista o que ele chama de liberdade. Estranho, né? Quase que internado num sanatório com uma doença grave e perceber a liberdade, entender que ele estava liberto das amarras da sociedade. Vamos ver isso aí. Então, nesse período do sanatório, que ele ficou internado no sanatório, ele se afasta da vida da planície, como eu já falei, e ele amadurece muito como pessoa e trava contato com assuntos que ele era meio que alienado: política, arte, religião, filosofia, música, né? A fragilidade humana e a morte e até o suicídio. Então, ele chegou nesse sanatório e ele chegou de uma forma, e lógico, todo mundo se transforma. Na vida a gente sempre se transforma. Eu não sou o mesmo de há uma hora atrás. Pior para o Hans Castorp, que mudou a rotina dele de uma forma brutal, né? Então ele começou a perceber que existiam temas mais importantes, que existiam assuntos que mais deviam preocupar, e principalmente o amor. Esse sanatório recebia pessoal da elite da época, né, endinheirados. Não dá para saber quanto custava passar um tempo nesse sanatório, mas não era barato, não. E que dessa forma ele constituía um microcosmo, principalmente da Europa, porque muitos personagens do livro representam a tendência e pensamentos que graçavam na época, né, na Europa da época. E era a época de pré-guerra e era conhecido na Europa como Anos Loucos. Nesse livro, o que é importante, pessoal, uma das coisas, né, tem muita coisa importante, é a subjetividade do tempo. O tempo, para esse pessoal, era muito relativo. Então, a narrativa é assim, contada, ela é descrita numa ordem cronológica, mas ela acelera, ela é acelerada ao longo do romance. Para começar, os primeiros capítulos, 5, 6, não sei exatamente quanto, essa obra descreve os primeiros anos do Castorp no sanatório, e detalham demais essa presença dele nos primeiros anos do sanatório. Os restantes 6 anos, portanto, esse homem que foi visitar o primo dele para ficar uma semana no sanatório, ficou 7 anos no sanatório, pessoal. E depois desses primeiros anos, talvez um ano e meio, ele começa a sentir muita monotonia e a rotina que era pesada no sanatório. Ele era obrigado a respeitar certas regras muito rígidas, que tornavam às vezes difícil, mas lá dentro, introspectivamente, o Castorp não queria ir embora do sanatório, pessoal.
Essa é uma interpretação que eu dei, que é muito profunda, que a gente só consegue entender na medida que você vai lendo, na medida que a obra se desenvolve. Bem no fim da narrativa, né, inicia-se a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E o Castorp sai do sanatório, finalmente, para se unir às fileiras do exército e lutar pelo seu país. Não está claro, para variar, mais uma obra que o final fica bem ambíguo, mas é legal, eu já falei isso, que permite uma interpretação individual de cada leitor. Eu acho muito bacana esse tipo de final. Antes de detalhar o caráter de cada personagem que aparece nesse romance vastíssimo, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês algumas formas de tratamento da tuberculose lá em 1920, tá? O repouso e isolamento era talvez a maior abordagem terapêutica, né? E eles eram aconselhados a descansar por longos períodos, muitas vezes por anos e anos, e num ambiente isolado. E esse sanatório nas montanhas, nos Alpes suíços, serviu muito bem para isso. Então era claro que se dava, que os hóspedes tinham uma terapia climática, por causa da localização do sanatório. Alimentação e nutrição era muito rico no sanatório, que hoje a gente sabe, né, que a alimentação e comer um alimento nutritivo é fundamental para a cura da tuberculose. E lá, né, nesse sanatório, realmente as refeições eram dignas de nota, eram dignos de um hotel 5 estrelas. Aliás, o sanatório, em alguns pontos, se parece com um hotel 5 estrelas. Outro tratamento muito usado lá era a exposição ao sol, que era rápida e, obviamente, quando no verão o pessoal era obrigado quase que a tomar sol. Os tratamentos de suporte, como fisioterapia respiratória, para fortalecer os músculos respiratórios e reduzir o acúmulo de líquido nos pulmões. E às vezes eram administrados tratamentos com antibióticos, que estavam começando nessa época, estavam começando a aparecer, mas a eficácia desses tratamentos na época era muito limitada. E tinha um monitoramento clínico. Essa parte é muito marcante na obra, porque cada paciente tinha um termômetro, e era quase que uma obsessão medir a temperatura. Tinha lá o processo de medir a temperatura, e que, então, várias vezes por dia, os pacientes mediam a temperatura e registravam lá num caderno para mostrar depois para os médicos. Acho que essas técnicas usadas para tratamento da tuberculose é bem própria da época que estava se vivendo lá no século XX. Né? E hoje ele é muito mais eficaz, esse tratamento, e principalmente com o desenvolvimento de antibióticos específicos para a doença. Naquela época você tinha antibiótico de ampla função e que atacavam a doença com uma forma um pouco genérica. Tá? Hoje não, hoje é mais específico. Uma outra observação que eu fiz, logo de cara, né, eu percebi que quase todos os hóspedes fumavam. Sim, senhores. Eles estavam internados num sanatório para tratamento de tuberculose e fumavam. Inclusive, o Castorp era um fumante de uma marca específica de charuto, né? Não me lembro o nome,
Se eu achar aqui nas minhas anotações, eu vou falar para vocês. Era Maria, não sei o que, eu vou dar uma olhada aqui. Então, eu me perguntei, né, por que esse pessoal fumava? Bom, primeiro porque era hábito na época e talvez representasse de uma maneira velada, né, a necessidade que eles tinham de viver, de achar prazeres na vida, quando muitos deles, não é novidade, saíram do sanatório direto para outra vida, né? Então, foi uma das coisas que eu mais estranhei nessa obra, a necessidade quase que absurda, obsessiva em fumar. Interessante relatar para vocês a rotina desse sanatório, que era uma rotina bem rígida. Mesmo assim, você vê o nosso herói, o Hans Castorp, que se sentia em liberdade. Café da manhã, eles tomavam café da manhã em áreas designadas, e incluía pães, queijos, manteiga, geleia, café ou chá. Então era um café da manhã muito equilibrado. O repouso era a parte fundamental da rotina. E os hóspedes, vamos chamar de hóspedes, iam para o seu quarto, onde eles repousavam, muitas vezes em camas especiais, ou em outras ocasiões na varanda de cada quarto. As refeições também eram incluíam almoço e jantar, e era preparada de uma forma muito saudável e muito sofisticada também. Os hóspedes, estou chamando de hóspedes, hein, pessoal, eram estimulados a fazer passeios na região ao ar livre, né? E porque a região permitia muitos passeios, algumas trilhas, não muito complicadas, mas trilhas que permitiam que ele convivesse ao ar livre, que ele respirasse mais saudavelmente, né? E então essa rotina era seguida muito rigidamente pelos hóspedes. Alguns, obviamente, em pior situação, não iam para os passeios, ficavam no quarto. Então, era um pouco à la carte esse tratamento. Capítulo especial, eu quero destacar as discussões filosóficas que ocorriam entre alguns personagens. Em geral, o Castorp estava envolvido porque ele estava se interessando agora, né, depois de vir para o sanatório, ele estava se interessando com discussões filosóficas. Então, uma constante discussão era um contraste entre o iluminismo e o irracionalismo. Então, vocês vão conhecer o personagem Settembrini, que era um iluminista. E vou também contrastar com o Nafta, que tinha uma visão irracional, até mística da vida. Esses dois personagens são muito interessantes. E discutiu filosofia com o Castorp. O conflito entre liberalismo e totalitarismo foi bem discutido também entre os dois, Settembrini e Nafta. Religião e espiritualidade, né? Essa obra toca em muitas questões religiosas, muito profundamente. Tem hora até que dá uma cansadinha. Só lembrar que esse Nafta era um jesuíta, né? E os jesuítas em 1924 tinham uma história na religião do mundo. E outra coisa muito discutida era a natureza da vida e da morte. Vocês vão ter que se interessar e vão ter que dar uma olhada no que o Thomas Mann destaca e descreve para nós nessa obra. Interessante que o Castorp, praticamente ele estava curado da sua doença, mas ele sempre relutava em sair do sanatório. Ele não queria, porque, primeiro, a vida dele tinha sido altamente transformada lá no sanatório. Tá? E passou a ser a vida, a sociedade dele, aquele microcosmos, como
eu já falei, passou a ser a vida dele. Ele tinha muito conforto, né? Ele tinha uma atração fortíssima por uma outra hóspede, que era a Madame Chauchat. Até hoje eu não consigo falar Chauchat. O primeiro nome era Cláudia, vou falar da Cláudia. Então eles tinham uma relação bem interessante, né? Foi muito difícil esse primeiro contato. O Castorp era um cara meio inibido, precisava achar alguns subterfúgios para se aproximar de outras pessoas, mas eu não sei se a Cláudia gostou muito de Castorp, mas Castorp gostou muito da Cláudia. E, obviamente, quando ele se encontrava doente, então ele não queria sair. Então, essas são eu achei essas causas que o Castorp não queria sair do sanatório. Vale descrever como é que eram os quartos dos hóspedes em Berghof, que era o nome do sanatório. Eu não falei ainda, Berghof. E eles encontravam-se em espaços simples, mas eram muito funcionais. Incluíam camas especiais para auxiliar o tratamento de doenças pulmonares. Janelas muito grandes para receber luz natural e vistas muito bonitas das montanhas suíças. Tinha um mobiliário básico, sistemas de aquecimento, de vez em quando era desligado e os hóspedes iam reclamar com a direção. Isolamento acústico era muito bom, de forma que não se podia escutar o que o vizinho do lado estava falando. Acessórios de higiene adequados e áreas de repouso, né? Enfim, o quarto onde ficavam os hóspedes era projetado para dar o maior conforto possível e facilitar também o tratamento desses doentes. Durante a estada no sanatório Berghof, várias atividades periódicas eram desenvolvidas. Então, incluíam caminhadas, que eu já falei, alguns jogos, palestras, alguns eventos sociais. Então tem um capítulo onde eles festejam o Carnaval, o Natal, o Ano Novo. As discussões filosóficas às vezes reuniam um grupo de hóspedes para se informar e para ter esse conhecimento. Tinham exposições de arte e visitas de familiares. Todas essas atividades eram desenvolvidas para que os hóspedes se mantivessem ativos e com a moral elevada, porque eram muito bem desenvolvidas, eram muito bem projetadas e executadas. Bem, chegou a hora tão aguardada da gente falar sobre o caráter de cada personagem, de cada não, porque é impossível, mas dos principais, dos personagens que deram vida e fizeram a obra crescer do ponto de vista de passar conhecimento para nós. Então, Settembrini é um personagem muito importante. Ele é um intelectual italiano que defende o iluminismo e o humanismo. Ele é muito eloquente, ele participa de debates de uma forma muito forte, incluindo o adversário dele, que é o Nafta, que tinha uma visão antagônica, absolutamente oposta, diametralmente oposta à visão do Settembrini. Então eu percebi que ele desempenha um pouco a figura paterna do Hans Castorp, que era um jovem, mas que gostava muito de falar com o Settembrini e ouvia muito o que o Settembrini falava e passava para ele. Grande cara esse Settembrini. O Nafta era o adversário, ele aparece na metade final da obra, né? Ele não morava no sanatório, ele morava num quarto na cidade logo abaixo. Então eles faziam grandes discussões filosóficas e até tiveram um duelo, duelo à pistola, que vocês vão ler durante a obra.
E esse conflito entre Setembrino e NAFTA é um dos motores da trama, né? E eram discussões ideológicas, e enquanto o Setembrino tinha valores iluministas como educação, o progresso e a liberdade individual, o NAFTA argumenta que a sociedade está à beira da decadência e que a razão não é suficiente para entender o mundo complexo e caótico em que vivemos. Acho que um pouco o NAFTA tinha razão, porque logo depois veio a guerra, né? Então o NAFTA também tem um impacto poderoso em cima de Hans Castorp durante o desenrolar do romance. E ele é muito influenciado, esse conflito entre Setembrino e NAFTA fazem o Castorp se refletir muito sobre os temas que eram filosoficamente debatidos. Vamos falar um pouco sobre a Cláudia, a Madame Chaussat. Ela foi uma personagem muito importante e foi uma das motivações que fizeram o Hans Castorp ficar 7 anos no sanatório. E ela era uma mulher muito misteriosa, muito atraente, de origem russa, e ela era um paciente do sanatório, e sua beleza e o charme era muito, eu já falei, muito bonita e charmosa, e quase todos os pacientes eram tremendamente atraídos pela Cláudia. E vocês já perceberam que a Cláudia era uma personagem muito enigmática e não tinha muito clara os valores de caráter da Cláudia, sabe? Ficou de uma forma um pouco velada, ficou confuso o que realmente a Cláudia queria e pensava da vida. Vamos falar um pouquinho sobre o primo do Hans Castorp, que finalmente foi o vetor que levou o Castorp a ir para o sanatório, a conhecer esse sanatório. O Joaquim era Zinsen. Ele era um rapaz que era um oficial do exército, aparentemente tenente do exército alemão, e que tinha uma disciplina, uma ordem e uma vontade muito grande de cumprir o seu dever. Então ele é visto como contraponto dos personagens intelectuais. Na verdade, ele estava um pouco obcecado pela ideia de servir o exército, sabendo que a guerra estava eclodindo, e ele não estava muito preocupado com as visões e com as discussões de NAFTA, Setembrino e com o Castorp, né? Esse cara, o Joaquim, personaliza então o patriotismo alemão. Ele fica tão obcecado por essa ideia que chega um momento que ele sai do sanatório para se alistar no exército. Mas o médico, que vocês vão conhecer daqui a pouco, recomenda que ele não vá para a planície, que ele não vá combater, porque sua doença não permitiria isso. Ele simplesmente desertou, foi embora de Berghof e, obviamente, depois de um certo tempo, voltou muito mais doente do que estava. Então, o destino de Joaquim é mais ou menos previsível. Não preciso dizer que o primo, o Hans Castorp, ficou muito abalado com essa situação do primo dele, do Joaquim. Personagem muito importante era o médico, o Dr. Behrens, e na verdade ele não era um personagem secundário como os críticos ficam, não, era muito fundamental, porque era ele o general do sanatório, era ele que determinava se as pessoas deviam ou não ficar, e era uma pessoa muito experiente,
Então, quando ele, por exemplo, quando ele viu o Hans Castorp chegar no sanatório, ele logo desconfiou que o Hans Castorp tinha um problema. E aí ele fez aquele célebre olhada nas pálpebras internas do Castorp e viu que estava muito branca. Rapaz, você tem muita anemia, você precisa se alimentar bem, aproveita a sua estada para se alimentar bem e vencer essa anemia. Ele tinha uma relação com os pacientes que beirava, às vezes, a intromissão. Por exemplo, ele tinha na casa dele, ele pintou, ele fez um retrato, né? uma obra com a Cláudia Chaussat posando para ele. Ele tinha o hábito de almoçar um dia em cada mesa. Tinha algumas mesas lá, 7 ou 8 mesas, que eram mais ou menos fixas, as pessoas que comiam em cada mesa, né? Cada uma se enturmava da melhor maneira possível. Então o Behrens, o médico, o diretor do sanatório, almoçava aí até para perceber como que iam os pacientes. O Behrens representa, então, obviamente, a medicina tradicional e a extraordinária experiência que ele já tinha nesse tipo de tratamento. Um personagem que apareceu e não durou muito na obra foi acho que é Peppercorn, que era um holandês, que era um cara muito rico, que chegou lá com a Cláudia. E o Castorp esperava a Cláudia ansiosamente. Numa das saídas dela, ela voltou com esse holandês. Não se sabe que tipo de relacionamento. Inclusive o Castorp, que era muito político nessas ocasiões, ele teve muitas conversas com o Peppercorn, e esse holandês, ele perguntou na lata mesmo se ele amava a Cláudia. Ele respondeu que sim e a vida continuou. Coitado do Peppercorn, não durou muito também. Talvez o último personagem que vale a pena a gente destacar é o Dr. Kroskowski. É um polonês, obviamente, e que estava não sabe se ele era médico formado ou se foi treinado lá dentro. Isso ficou meio ambíguo, pelo menos para mim. Pode ser que eu tenha perdido essa parte. E ele era o assistente do Dr. Behrens, e ele fazia uma palestra a cada 2 meses, cada vez tratando de um tema, às vezes filosófico, às vezes religioso, às vezes de saúde. E foi uma personagem também que teve uma importância interessante durante o trama. Bem, outros personagens apareceram, por exemplo, uma menina de uns 17 anos que parecia poderes mediúnicos e teve várias sessões lá no sanatório com um grupo de pessoas interessados. Né? Quem mais? Eram tantos personagens, pessoal. Tinham umas senhoras que ficavam lá, que ficaram o tempo todo na novela em pequenos papéis, em pequenas aparições, servindo como que trampolim para os personagens principais desenvolverem as suas ideias e a sua história. Então, acho que chega de personagem. Tem muitos mais, viu, pessoal? Thomas Mann, um alemão muito famoso, um escritor muito importante, né? Ele tinha uma linguagem, pelo menos desenvolveu nessa obra, uma prosa descritiva, que ele pintava muito bem os cenários. Então, se o leitor se atentar, ele vai conseguir, como se diz, se envolver no cenário que ele está destacando. Os diálogos filosóficos, já falei bastante, ele dava tempo para o pessoal, para os leitores refletirem sobre o que ele tinha escrito, símbolos e metáforas, muitíssimos símbolos e metáforas, e uma narrativa intrincada, às vezes indo e voltando, enfim, não é um estilo fácil, não foi fácil,
ler essa obra. Confesso que fiquei um pouco cansado com a sua extensão e principalmente com as suas tiradas e discussões filosóficas. Não bastasse essa obra, A Montanha Mágica, eu vou citar outras que tratam mais ou menos do mesmo tema, com a mesma abordagem, que tem uma riqueza temática e um estilo de escrita e uma profundidade filosófica. Então, podia citar Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, Ulisses, de James Joyce, e são ambos, A Montanha Mágica e Ulisses, são romances modernistas. Não li ainda Ulisses, esse eu não tive coragem mesmo, nem sei se voltei. O Grande Sertão Veredas, do nosso João Guimarães Rosa, já falamos bastante. O Crime e Castigo, que é uma obra sensacional, merece ser lida, do Dostoiévski. Para mim é um dos escritores favoritos, está entre os 3 ou 4 favoritos. E A Morte de Ivan Illich, muito bom, curtinho, Dostoiévski. Então, se você não leu nada de Dostoiévski, escolha A Morte de Ivan Illich, é muito interessante. Ele descreve, o personagem principal descreve o período antes da sua morte, prevenção, uma premonição, alguma coisa assim. Então, pessoal, a opinião pessoal dos leitores dessa obra varia bastante. A própria minha opinião tem momentos, tem situações que eu achei magníficas, que me deram conhecimento, me provocaram emoção, me permitiram reflexão, e outros que realmente eu cansei, e para dizer a verdade eu passei rapidinho. As discussões filosóficas realmente, talvez 1/3 da obra se baseiam ou narram discussões filosóficas. Então é um pouco cansativo, mas é uma obra que eu não podia deixar de ter lido. Muita gente fala dessa obra, os meus colegas dos canais de literatura, a boa parte deles coloca essa obra como uma das mais importantes da literatura mundial, e eu não poderia deixar de ler. Não me arrependi não, mas foi duro, hein? Quem deveria ler essa obra? Bom, depois de tudo que eu falei, vocês já imaginam, né? São leitores adultos, maduros, e que se apreciam a literatura densa e filosófica. Se você não gosta, tente ler, mas eu acho que você não vai ter sucesso. Eu tive algum esforço para ler essa obra em determinados momentos. O Thomas Mann foi um escritor alemão muito importante, e tem algumas obras dele que talvez eu leia algumas. Aliás, já li algumas, né? Mas O Nascimento e Primeiros Anos, não corta. Obras importantes de Thomas Mann. Obras importantes de Thomas Mann. Morte em Veneza. Também é um romance bem curto, de 1912. Você pode ler isso daí. Eu já li, é bem fácil de ler. Também ele trata muito da obsessão do ser humano. Tá? Então, merece. Falar que ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1929 e ele foi exilado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e ele retornou após a Segunda Guerra Mundial, ele retornou à Europa e passou os últimos anos dele na Suíça. Ele foi muito influente para muitos escritores do século XX, aqueles que abordam temas complexos e exploram as profundezas da condição humana e do ser humano. Está ficando tão comprido esse vídeo, pessoal, mas eu não podia deixar de fazer uma análise um pouquinho mais profunda. Não vou cortar, vocês vão ter que assistir até o fim. Né? Tem algumas citações aqui que eu vou ler poucas,
mas que merecem uma lidinha. O tempo é a substância de que sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio. É um tigre que me dilacera, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. O mundo, infelizmente, é real. Eu, infelizmente, sou Borges. Outra citação: liberdade não é liberdade de agir, mas liberdade de sentir. Liberdade de sentir. Não o que somos obrigados a sentir, mas o que sentimos. Essa frase aqui é muito legal, viu, pessoal? Eu li agora mais uma vez e achei muito profunda essa frase. Então, a liberdade que eu falei antes, que ele sentia em Berghoff, era a liberdade de sentir. Ele tinha que estabelecer uma rotina muito dura, mais dura do que lá na planície, onde ele morava, lá em Hamburgo. Mas ele podia sentir. Lá na planície, às vezes, ele era proibido de sentir o que ele queria. É melhor sofrer por ter feito do que por não ter feito. Isso em geral, são citações de vários personagens. Nada na Terra é mais mágico do que a água, pois todas as criaturas têm nela o seu refúgio, o alimento e sua tumba. A morte é uma curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se quem morreu ficou na curva, a gente não vê, porque a vida é imensa. Parei para que a gente reflita um pouco. Eu vou... sobre as mensagens passadas nesse livro, vocês já perceberam que foram muitas e eu consegui passar algumas durante essa nossa conversa. Mas eu vou enfatizar algumas, né? Sem grandes explicações, porque eu acho que eu já... Se precisar eu explico, mas acho que eu já falei bastante. A reflexão sobre a condição humana. A dualidade de ideias, aquele velho conflito entre Setembrino e NAFTA. A alegoria para a Europa da pré-guerra. A passagem do tempo é impressionante. É uma mensagem que me afetou profundamente. Doença e morte como metáforas, a busca de um significado para a vida e a arte e cultura. Hans Castorp, eu lembro, entrou sem saber nada, ele era um engenheiro, coitado, como eu, mas ele se aprofundou bastante nesses temas, então, principalmente em arte e cultura, em música e em filosofia. Só por essas mensagens vale a pena ler A Montanha Mágica de Thomas Mann. Como sempre eu faço, o vídeo vai ficar grande mesmo, mas eu não posso fazer nada. Existem algumas adaptações cinematográficas para A Montanha Mágica. Uma das mais conhecidas é o filme The Magic Mountain, dirigido por nome alemão, Gensendorfer, de 1982. Essa adaptação segue a história do romance e foi bem recebida pela crítica. Eu confesso que eu não vi esse filme. Foi adaptada em várias peças teatrais e, enfim, ela teve bastante reflexo e tem até hoje em dia, né? Discussão de guerra, nós estamos tendo nesses tempos algumas guerrinhas que por enquanto não são mundiais, eu espero que nunca sejam, mas que estão aí para a gente refletir. Enfim, A Montanha Mágica de Thomas Mann é uma obra que vale a pena ser lida, com todas as ressalvas que eu fiz, na velocidade que você sentir. Pode levar um ano para ler, como você pode ler muito mais rapidamente se você se abstrair de algumas discussões filosóficas e de alguns temas que você não necessariamente se importa ou deseja conhecer. Então, pessoal, recomendo a leitura com essas ressalvas. Bem, esse grande vídeo eu fiz com muito gosto,
Eu gostei do livro, mas teve isso tudo. Então, se vocês também gostaram dessa resenha e se estimularam a ler A Montanha Mágica de Thomas Mann, vocês não se esqueçam de dar um likezinho, de se inscreverem nesse novo canal Livros e Ideias, de assinar o sininho de notificação e, mais importante, compartilhar para o seu grupo social, para a sua rede social, para que seus amigos sejam informados da existência desse canal. Quem sabe a gente pesca algum leitor pelo caminho. Tchau, tchau, muito obrigado, valeu a pena, grande abraço e até o próximo vídeo.